Assim ela já vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque Cultural, que começou com a musicalidade de Fred Oliveira. E na edição de hoje você vai ver também. Dormir pouco, na verdade, seria um dos grandes gatilhos da vida moderna, causadores de uma série de doenças. Eu acho que essa questão de você saber se quer usar muita coisa ou pouco tem muito a ver com autoconhecimento mesmo, né? Você se conhecer e entender que mensagem você quer passar. Que já está incorporado, eu paro de mexer e vou colocar agora nos ramecantes. Então Deus nos deu esse sentimento amoroso, o sentido do amor, o sentimento, mas Ele não nos dirige, Ele colocou o sentimento e nós somos co-criadores que daí passamos a gerir esse sentimento que nós temos, né? Essa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. A mudança de hábitos é uma atitude necessária para quem deseja uma vida saudável, mas que novos padrões de comportamento uma pessoa deve adotar para melhorar sua qualidade de vida? Quem está aqui no nosso almanaque para orientar essa transformação é o nutricionista Daniel Gurgel, que é mestre em patologia e doutor em oncologia. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso almanaque. Vamos começar bem do início. A nossa população não está sabendo se alimentar, né? A gente tem um percentual aí de obesos no Brasil e aqui no Nordeste muito alto, né? Há muito não se via um percentual desse nível. Isso, inclusive recentemente saiu uma lista da Vigitel, uma publicação agora de 2019 do Ministério da Saúde, colocando um aumento expressivo no número de pessoas obesas, aumentando em mais de 60%, quando compara o ano de 2006 com o ano de 2018. Então, o número de indivíduos obesos aumenta cada vez mais em todas as regiões do Brasil e isso está diretamente associado aos hábitos de vida, né, que por muitas vezes são inadequados e conduzem a um ganho de peso excessivo. Agora as pessoas dizem assim, não, é porque o nordestino ele come muita comida pesada, panelada, sarrabulho, buchada, cuscuz. Só que, por exemplo, o meu avô fazia uso desse tipo de alimentação. O meu avô não era gordo, o meu pai fazia uso dessa alimentação e não era gordo. E a população que hoje continua está gorda. Não é só essa alimentação que prejudica, né? Isso, justamente, é o hábito. A pessoa pode ter uma alimentação que seja com um perfil mais rico em gorduras, por exemplo, o que caracterizaria um maior ganho de peso, mas, por outro lado, ela se movimenta mais. É uma pessoa que tem maior mobilidade física, faz exercícios, tem um ritmo de vida em que acorda em um determinado horário, dorme em um determinado horário, é uma pessoa, às vezes, com o estresse controlado. Então, mesmo com uma alimentação tendendo a ter mais gorduras, o que teoricamente geraria maior ganho de peso, é o indivíduo que pode ter um controle de peso. Por outro lado, se você imagina uma pessoa que não come sarrabulho, não come buchada, não come panelada, mas é um indivíduo estressado, é um indivíduo que... Sedentário, é um indivíduo que consome muito açúcar, é um indivíduo que fica muito tempo parado durante o seu ritmo de trabalho, dorme pouco. Então, é um indivíduo que reúne uma série de fatores que favorece o ganho de peso e, consequentemente, o aparecimento de uma série de doenças. Muitas pessoas não sabem, mas dormir pouco também engorda. Sem dúvida. Dormir pouco, na verdade, seria um dos grandes gatilhos da vida moderna, causadores de uma série de doenças. O fato do indivíduo dormir uma quantidade reduzida de horas frente à necessidade dele desregula uma série de hormônios que estariam responsáveis, dentre outros fatores, por controlar o peso corporal, por controlar o depósito de gordura em determinadas regiões, tanto para o homem quanto para a mulher. E isso se relaciona também ao desenvolvimento de uma série de doenças. Se você parar para observar, o ritmo de vida hoje, ele conduz para que a pessoa durma pouco. Ficamos muito tempo no celular, conectados com aquela luz branca. Pegando fogo no celular, porque o pessoal passa a noite inteira com o celular do lado da cama, né? Então, a gente vê, ultimamente, muitas notícias de gente que estava dormindo, o celular pegou fogo do lado e o apartamento inteiro incendiou, porque eles dormem com o celular na mão. Tão excessivo que é esse uso, né? E esse uso próximo do horário de dormir, né, interfere sobremaneira na qualidade do sono e também na quantidade do sono. Isso tem repercussões
no corpo inteiro e quando é cumulativo com outros fatores de risco, como os que nós citamos ainda há pouco, só se soma para gerar obesidade e uma série de outras condições. E a gente virou um país de opostos, né? Se de um lado a gente tem a obesidade aumentando, a gente também tem a fome voltando a reaparecer aqui no nosso país, né? Justamente, são extremos, né, que não são relacionados à saúde, como o próprio nome diz, são extremos, não estão no meio e que, em virtude, né, das mudanças sociais, vem cada vez mais se manifestando, especialmente a obesidade, o que a gente chama de transição nutricional, em que antes a perda de peso, o emagrecimento por conta de desnutrição era muito grande devido à dificuldade de acesso ao alimento. Hoje, na verdade, esse acesso ocorre de maneira muito grande, mas também de baixa qualidade. As calorias vazias. Justamente. É uma coisa que a gente tem percebido muito, que aqui no Brasil a gente começou a mudar de hábitos para ficar parecido com os americanos, que têm a obesidade aí como um problema de saúde pública, né? Isso. Antes você comprava o copo de refrigerante de 300 ml, no máximo 500 ml, para comer com o seu sanduíche. Hoje você compra o refil, que você praticamente pode tomar banho de refrigerante se você quiser, né? Então, essa facilidade de ter acesso àquele refrigerante, a quantidade de açúcar também, esse exagero é que está provocando isso, né? A pessoa, não, eu paguei, eu vou beber, eu não quero perder dinheiro. Eu posso aproveitar mais, né, com um pouco mais de dinheiro investido, digamos assim. Então, realmente é uma oferta muito grande de uma série de produtos riquíssimos em açúcares, em calorias vazias, como você comentou, e que estão disponíveis para todos os públicos em vários locais. Drive-thru também, né, uma tendência também norte-americana, mas que chegou forte aqui no nosso país. A gente devia imitar coisas mais interessantes, né? Isso, como a prática de exercícios, né? Essa transição que você falou há pouquinho tempo, né, aconteceu na década de 70, 80, quando a industrialização chegou aqui no país, né? A agricultura familiar foi diminuindo. Eu não sei se você tem família que mora no interior, mas, por exemplo, muita gente aqui em Fortaleza tem família no interior que costumava ir para o final de semana lá, ou então esses parentes vinham e traziam o feijão que foi plantado no sítio, né, aquele leite que vinha da fazenda, que não tinha o hormônio, não. Então tudo era... E hoje em dia não, você compra o leite que vem pasteurizado no saquinho ou na caixinha, tudo vem embalado, lacrado em pacotes. Processado. Se deixou de descascar, até a fruta, às vezes você compra dentro de uma embalagem plástica. A gente tem que deixar de desembalar e voltar a descascar. E justamente, essa frase é bem conhecida, né? Desembale menos e descasque mais. É como uma oportunidade das pessoas resgatarem, na verdade, hábitos do passado que condizem com mais saúde. Então, realmente, e nesse período de transição, buscou-se cada vez mais alimentos industrializados, que trazem consigo uma série de efeitos nocivos, né? Não só o excesso de açúcar, mas também o excesso de condimentos, muito associado a alergias e uma série de outros processos que desregulam o sistema imunológico. E a gente vê muita alergia, né? A glúten, a lactose. Muita, uma série de alimentos que no passado não se via, né? Mas relacionados não somente a modificações no próprio alimento mesmo, né? Mas ao perfil de produção desse alimento. A modificação genética, que você quer dizer? Pode ser a modificação genética dos transgênicos, né, mais especificamente, assim como também o uso exagerado de agrotóxicos, né, que mais recentemente vem sendo colocado como um fator importantíssimo para o desenvolvimento de doenças das mais variadas, como alergias e câncer, inclusive, e várias modificações no sistema imunológico induzidas por esses tipos de produtos que são adicionados ao alimento. Então, existe, na verdade, uma busca por um resgate, né, o resgate de padrões do passado. Então, buscar uma alimentação orgânica, uma alimentação que é feita numa feira, né, produtos disponíveis que vêm do interior. Uma horta ali da vizinhança, né, que não use agrotóxico. Isso, né? Hortas urbanas porque senão feitas em você telhados. descascar também vai se tornar perigoso. Justamente. Então, esse resgate ele vem sendo cada vez mais implementado, né? E a busca dele vem sendo cada vez mais extensa por conta realmente da sua associação com saúde. Os novos hábitos trouxeram uma série de benefícios, mas trazem consigo também uma série de danos, né, paralelos. O que é mais maléfico? A gordura ou o açúcar? Ou a gente pode botar todos os dois na mesma balança e pesar como nocivos? Sabe aquela resposta que diz assim, pode ser bom ou pode ser ruim?
Aí vai Se eu vou depender- pecar, eu peco por qual parte? Bom. Eu peco numa fritura ou num chocolate? Então, olha o que é que acontece. Tem um nutricionista conhecido que diz assim: Papai do Céu fez o abacate gordo, mas que não é doce. A melancia é doce, mas não é gordo. O grande problema foi nesse processo de industrialização nós juntarmos as duas coisas. Então, quando eu pego um chocolate, que eu deveria estimular o consumo do amargo com 70%, 80% de cacau, e eu faço o consumo de um convencional que é riquíssimo em gordura, especialmente saturada e trans, e adicionado de açúcar simples, tendo 12% de cacau, eu estou juntando ali dois Ou seja, produtos. o cacau está lá embaixo e você bem está pouquinho. consumindo mais gordura e açúcar. Isso, e aí então isso tem uma palatabilidade, né, uma percepção de sabor muito mais acentuada, porém traz consigo uma série de riscos, porque você está ingerindo uma grande quantidade de gordura e açúcar ao mesmo tempo. Então, se pudéssemos separar, seria mais interessante. Então, na verdade, a resposta seria depende. Né? O que é que eu estou consumindo de gordura, o que eu estou consumindo de açúcar, qual é o momento? E outra coisa, é excessivo ou não? Eu posso consumir açúcar, eu posso consumir gordura, mas se eu durmo bem, se eu treino, se eu faço exercício físico, se eu tenho um estilo de vida menos estressante, talvez aquele açúcar ou gordura um pouco em excesso seja bem trabalhado pelo meu corpo, bem distribuído. Até né? porque a gente precisa, por exemplo, da gordura para a produção de alguns hormônios, para a absorção de algumas vitaminas, Sem né? dúvida. Como a do vitamina A, D, E e K. Eu aprendi Ixi, direitinho. Aprendeu a lição. Aprendi. Então você precisa da gordura, né? Sem Porque tem gente que dúvida. faz muito exercício também e acaba diminuindo esse percentual de gordura. Ah, eu tenho 10% de gordura no meu corpo. Cuidado também, né? Sim, sem dúvida. Todos os nutrientes que foram criados, né, são fundamentais para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. Então, disponibilidade da natureza para que nós, fazendo parte dela, possamos nos beneficiar. Então, a gordura ela é fundamental, sim, para a produção de uma série de substâncias e vários hormônios, inclusive os hormônios sexuais, né, que tenham como sua dependência base a quantidade de gorduras, né, para que possa ser então produzidos, como a testosterona, por exemplo, e alguns outros hormônios. Então, é um nutriente fundamental que deve ser ingerido, que deve estar dentro de um plano alimentar bem distribuído para que a saúde possa ser plena. Agora, algumas coisas preocupam, porque cada vez mais a população, você como um doutor em oncologia, mestre em patologia, sabe que alguns alimentos estão levando a população a ficar doente, principalmente com uma incidência maior de cânceres, né? Sim. Cânceres de estômago, de intestino, de cólon, de reto, isso é preocupante. Muito Que alimentos preocupante. são esses que a gente tem que tirar? Evitar ou consumir o mínimo possível na alimentação para evitar chegar a esse Ok. ponto? É uma pergunta muito interessante. Eu, na verdade, gostaria de fazer um adendo super importante, que o grande aumento no número de casos de câncer está diretamente relacionado ao ambiente em que a pessoa vive, em que a alimentação faz parte desse ambiente, como nós comentamos ainda há pouco. Mas se eu pudesse citar alguns alimentos que talvez pudessem ser mais evitados, né, a fim de se evitar o aparecimento de câncer, açúcares simples, de um modo geral, né, como doces consumidos como sorvetes, né, são todos alimentos que podem sim aumentar os níveis de glicose no sangue e favorecer o desenvolvimento de células de rápida proliferação. Assim como também deixar de consumir fibras. Esse é um grande problema da sociedade moderna. E aí encontramos muitas pessoas constipadas, com dificuldade de evacuar, e isso traz uma série de riscos associados, inclusive é fator de risco já reconhecido para câncer de colo e também para câncer de mama. Né? Então, só em a pessoa deixar de consumir açúcares em excessos, gordura de má qualidade também em excesso e aumentar o consumo de fibra, com esses 3 simples hábitos, o risco de câncer pode ser reduzido de maneira considerável. E aí eu te pergunto, você falou da questão da evacuação, que as pessoas estão constipadas cada vez mais. Aí você presta atenção nas propagandas, né? Tome esse iogurte que acontece isso, você fica mais leve, né? Compre esse probiótico e acrescente a sua alimentação. Coloque esse pozinho. Isso aí não é fibra. Ou e é só para tentar ajudar essas pessoas, mas a fibra que você deveria ingerir não é essa. Bom, estes produtos disponíveis para estimular o funcionamento do intestino, eles estão no mercado com esse objetivo e podem ter componentes nele que, de fato, estimulam essa função. Acontece que para eu ter uma boa evacuação, e aí então não ter mais o quadro de constipação... Você tem que ter um bolo fecal. Isso, eu teria que reunir alguns fatores para além desses compostos específicos. Eu tenho que ter uma boa hidratação,
Isso é um fator fundamental que Não adianta só comer fibra sem tomar água. Justamente. Eu preciso de uma boa hidratação. Eu preciso consumir fibras variadas em alimentos variados. Então, frutas, legumes e verduras são, de fato, o carro-chefe fundamental para que nós tenhamos acesso a fibras que vão favorecer esse processo. E eu preciso também de estimulação física. Eu preciso de ter mobilidade física maior. Então, a prática de exercício físico associada a uma boa hidratação e ao consumo de fibras principalmente oriundas de frutas, legumes e verduras, sem dúvida são fatores importantes e que os três juntos evitam essa questão da constipação, que é um fator de risco já reconhecido. E o que a gente pode dizer para aquela pessoa que já mudou os hábitos alimentares, perdeu um certo peso, está fazendo atividade física, mas ela quer perder ainda mais peso e veio o efeito platô. Ela nem aumenta o peso, mas ela também não diminui. Como é que ela vai poder acelerar esse metabolismo? Bom, é uma pergunta bem interessante. Muitas pessoas se encontram nessa situação. Veja, ela deu novos estímulos e alcançou novos resultados. E o corpo ainda tem uma memória, né? Ele vai querer voltar para aquele peso antigo. Isso. Esse é o problema. Isso. Ele volta para o peso antigo se essa perda foi feita de maneira ineficaz. Eu quero me referir a uma perda muito rápida. Então, Dietas malucas. Isso, justamente. Dietas sem um direcionamento, sem um acompanhamento, em que não são avaliados os níveis de hormônios e de alguns parâmetros bioquímicos para que essa perda seja saudável, seja uma perda programada em que o corpo se adapte e possa gerar as respostas positivas esperadas. Então, se eu tinha novos estímulos que deixaram novas respostas e agora eu permaneço com o mesmo estímulo e não alcanço uma nova resposta, está na hora de ter um novo estímulo. Então, seria um novo plano alimentar, uma nova prescrição de exercícios físicos feito pelo profissional de educação física. Mudar a carga, né? Mudar a carga. E aí, então, com novos objetivos e novos hábitos, eu consigo, então, novos resultados. Sem precisar de uma bariátrica. Sem precisar de uma bariátrica. Tá certo. Obrigada, Daniel, por sua presença aqui no nosso Almanac. Foi muito bom esclarecer a nossa população. E agora vamos fazer, sabe o quê? O povo se mexer. Porque se você não gosta de exercício, não gosta de bicicleta, não gosta de corrida, pelo menos dance, não é isso? Pelo menos dance. A dança pode ajudar. E agora a gente vai receber no nosso palco musical o cantor, músico e professor Fred Oliveira. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. E quem diria numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens,
escuto os teus sinais. Seja bem-vindo, cantor, músico e professor de música, Fred. Muito obrigada por sua presença aqui. Muito obrigada também à presença dos meninos que estão lhe acompanhando. Apresente aí para o nosso público. Pronto, esse aqui é o Felipe, músico multi-instrumentista. Aqui do meu lado também tem o Robson, músico multi-instrumentista também. Sempre me acompanha quando a gente tem algum trabalho, uma gig. Professor, quem quiser lhe encontrar ou como professor, como músico, como cantor, como é que faz para achar aí nas redes sociais? Pronto. As redes sociais tem tanto no Instagram, YouTube, Facebook. Eu tentei fazer o mesmo nome lá. É Fred Oliveira Music. @Fred Oliveira Music. Tem lá no Instagram, Facebook e no YouTube também. Inclusive tem umas aulas gratuitas lá no YouTube, no Instagram. Quem Dá para quiser. aprender sozinho? Dá sim. Tendo dedicação, dá. Tá certo, professor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada aos meninos pela presença aqui no nosso almanaque. E então vamos ouvir um pouco mais do talento do cantor, músico e professor Fred Oliveira. Quando penso em você, encho os olhos de saudades. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, em aquilo a que me entrego. Já me dá contentamento. Pode ser que até amanhã, cedo, tarde, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um pouco de framboesa pra correr pelos canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Cuidemos de tudo e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrastamos sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida em nosso coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toca, é um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida em nosso coração. Coração, coração. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Cuidemos de tudo e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrastamos sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida em nosso coração. Coração, coração. Sustentabilidade, desapego, nada de excessos ou ostentação. Essas atitudes fazem parte de um estilo de vida no qual menos é mais. Eu estou falando do minimalismo e essa filosofia tem conquistado muitos adeptos. Não é isso mesmo, Thalita Faena? Muito obrigada por sua presença. Ela que é consultora de estilo, está aqui no nosso Almanaque Cultural. Eu estou com algum excesso?
Não, está ótima. Mesmo com 2 colares? Ótima. Tá Perfeito. ótimo, né? Mas como é que a gente pode se livrar, né, dos excessos, da ostentação? Porque tem gente que põe 2 colares, um brinco enorme, várias pulseiras, anéis, e aí também põe 2, 3, 4 roupas, uma por cima da outra. Tem também a tendência de você usar 3 peças, 4 peças, né? A moda às vezes exige, mas por outro lado temos a turma do minimalismo, né? O básico, o menos é mais. Quem que está ganhando mais espaço? Bom, eu acho que essa questão de você saber se quer usar muita coisa ou pouco tem muito a ver com autoconhecimento mesmo, né? Você se conhecer e entender que mensagem você quer passar. Eu quero passar uma mensagem mais sóbria, mais neutra, de mais tranquilidade, ou eu sou essa pessoa mais exuberante mesmo, que quero passar toda essa exuberância, né, através das roupas, através dos acessórios, e aí usando muitas cores, usando muitas peças ao mesmo tempo. Então, acho que tudo passa pelo autoconhecimento. Dá para ser elegante sem ser extravagante. Dá para ser elegante sem ser extravagante. Aliás, claro. a pessoa elegante não é extravagante, né? Em geral, a elegância, a gente tem aquele conceito da elegância de uma coisa realmente mais limpa, mais neutra. Simples, né? A elegância também passa por isso. Mas você pode também ser elegante com personalidade, né? Usando mais peças. Thalita, durante um certo tempo, as mulheres as elegantes, né, usavam peles com tecido, aliás, não era tecido sintético, era pele real de animais. E aí veio a questão ecológica, né? Vamos preservar os animais, então as peles verdadeiras caíram em desuso. O que você acha que pode cair em desuso a partir de agora, desse novo pensamento na área da sustentabilidade, da ecologia? Eu acho que o que vai cair muito em desuso são tecidos sintéticos, né? Aqueles tecidos que demoram mais para se decompor e que se desgastam mais rápido, que criam bolinhas, né? Então, eu acho que tudo isso, as pessoas já estão com uma mentalidade, uma consciência de que eles não valem o que é cobrado por eles. Então, eu acho que isso vai cair muito em desuso, é a próxima pele verdadeira que as pessoas realmente já não vão... Porque pele hoje você nem cogita, né? Uma coisa que já está mesmo mais em desuso. Então, agora eu acho que é muito os tecidos de poliéster, né? Esses tecidos que não são naturais. Então, vamos falar desses tecidos, né? Para quem está nos assistindo agora, que quer se tornar uma pessoa mais sustentável, que tem essa consciência, né? Olhando a etiqueta, o que é que eu identifico? Eu digo, opa, isso aqui já não entra no meu guarda-roupa. Bom, poliéster de forma geral, quando uma roupa, você sempre na etiqueta interna... O que é o poliéster? Poliéster é um tecido que vindo do petróleo, né? Ele vem do petróleo, ele não é natural, ele é um tecido fabricado. E aí ele esquenta muito, é um tecido que não traz conforto, porque ele esquenta muito a pele, aqui principalmente no nosso clima, que já é muito quente. Ele esquenta no calor e esfria no frio. Então ele tem essa característica. Então, o poliéster, quando você vê uma roupa, a etiqueta interna tem 100% poliéster, deixa ela de lado. Melhor evitar. E priorizar os tecidos naturais, que são linho, algodão, seda, né, lã. E aí, tudo isso você pode encontrar na etiqueta interna. Então, de repente, às vezes é misturado, por exemplo, 100% poliéster, ou 50% poliéster, 50% algodão. Então, já é algo que você pode considerar. Mas quando ele é de acrílico, poliéster, todos aqueles esses que tecidos... esticam, que tem uma elasticidade maior, ele tem alguma... É viscolaicra, né? Ele também é sintético? Também é sintético. Viscolaicra. Então, a gente risca o poliéster, a gente risca o viscolaicra, né? Isso. O jeans, E nylon também não é muito... Nylon também não é bom. Não. O jeans a gente acha que é uma peça básica que você tem que ter no seu guarda-roupa, mas ele também não é tão ecológico assim não, né? Porque as lavagens pelas quais ele passa utilizam muita água, utilizam às vezes alguns corantes e produtos químicos para chegar a determinadas cores ou desgastes. Exatamente, a gente vê aquelas diversas tonalidades de jeans e nem imagina que por trás daquilo tem todo um processo que leva corante e uso de muito mais água do que é necessário, prejudicando o meio ambiente. Né? Então, o jeans ele é feito de algodão, ele é um tecido natural, mas ele não se torna tão ecológico por essa série de processos que ele passa. Que o ele brim precisa também está passar. no mesmo padrão? O brim também está na mesma seara.
Com relação à questão do guarda-roupa cápsula, né, que se ouve falar ultimamente, mas eu não conheço muitas, pelo menos amigas minhas, que tenham aderido a esse guarda-roupa cápsula, né? Quantas são as peças desse guarda-roupa cápsula, né? Como a gente escolhe esse guarda-roupa e explica para o pessoal o que é o guarda-roupa cápsula. Tá. Bom, o guarda-roupa cápsula, ele tradicionalmente necessita ter no máximo 40 peças, tá? Mas, com minhas clientes e nos meus atendimentos, eu não costumo limitar o número de peças para o guarda-roupa cápsula, justamente porque isso varia muito da necessidade de cada um. Então, assim, como é que eu vou dizer que uma mulher vai ter que ter 30 peças no guarda-roupa se o estilo de vida dela pede que ela tenha muito mais do que isso, né? Tem gente que vive super bem com 30 peças, mas tem gente que não, que tem uma vida social mais agitada e aí precisa realmente ter mais. Então, o guarda-roupa cápsula, ele é aquele que atende ao seu estilo de vida. É um guarda-roupa que não tem nem mais, nem menos do que o que precisa ter, né? E aí ele precisa ter roupas que coordenem entre si, porque se você tiver coisas muito desconexas uma das outras, você não vai conseguir ter poucas peças, né? Você vai acabar tendo que ter mais. Então, quando as roupas conversam todas entre si, e quando eu digo isso, as cores conversam, tem uma paleta de cores ali coordenada, e o estilo de peça, então, assim, se uma saia já não combina com um blazer que você tenha, talvez não seja interessante ter o saia ou o blazer. Então, todas as peças conversam entre si, se comunicam, e aí isso gera versatilidade no guarda-roupa e também estimula a criatividade. Quando você tem pouco, você aprende a se virar e a sua criatividade é estimulada, porque você tem que fazer render. A gente pode até colocar um desafio para quem está nos assistindo, as mulheres principalmente, né? Eu vou começar esse desafio também em casa, de separar algumas peças e tentar montar um guarda-roupa legal, diversificando essas peças durante um mês. Tá? Exatamente. É um ótimo jeito de começar um guarda-roupa cápsula. Você separa aquelas peças que você vai coordenar uma paleta de cores, né? Que tenham cores semelhantes, e aí você vai esquecer aquelas outras, você vai colocar elas num outro local, nem vai ficar vendo, né, para poder não atrapalhar. E você fica vivendo com aquelas, digamos que você vai escolher 30 peças, você fica vivendo com aquelas 30 peças, coordenando umas com as outras, e aí você vai sentindo se realmente faz o seu estilo, porque o guarda-roupa cápsula, ele também não necessariamente é para todo mundo, né? Quem gosta muito de vestir roupa diferente, por exemplo, quem gosta de repetir roupa, né? O guarda-roupa cápsula é indicado, mas quem realmente não gosta gosta sempre de estar com a roupa nova, aí talvez já não seja tanto. E você tem que ter sempre cores básicas, como o branco, o preto, o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, o cinza, o bege. Eu falei 8 cores aqui, né? Em geral, o guarda-roupa cápsula, ele deve ter em torno de 6 cores neutras, que são essas que você citou, e 2 coloridas, por exemplo, para também não ficar só naquela coisa dos neutros, né? E você gerar alguma criatividade com as cores também. E pode ter estampa também, não pode ser assim, um guarda-roupa todo estampado. Aí realmente fica muito difícil, tanto de coordenar com as outras, como de parecer que você está com uma roupa diferente, entendeu? Tá certo. Eu acho que a gente deu uma orientação geral aí para as mulheres, né? Que são as que acabam gastando mais, né? Porque guarda-roupa de homem me lembrei do Augusto. Calça, blusa, bermuda, short e cueca. Mulher não, é o macacão, é o short, é a saia, é a pantacu. As possibilidades são infinitas, não, né? E daqui a pouco cria uma cropped, né? A blusa. Sim. Então a gente fica, meu Deus, por que eu não consigo, né, me resumir num guarda-roupa mais simples? Mas é porque a moda te impõe isso, né? Te faz comprar. Exatamente. Para as mulheres, o guarda-roupa feminino, ele é muito mais amplo e divertido do que o masculino, por exemplo. Então, é por isso que as mulheres, elas tendem a ser mais consumistas, né? Porque tem sempre muita novidade aparecendo, e o guarda-roupa masculino, ele é mais ali, ele dura mais, né? Assim, você vê que os homens hoje, eles usam as mesmas peças de 10 anos atrás, o mesmo estilo de peça. Em compensação, eles se divertem menos também com a moda. E 3 pares de sapato, né? Um sapato social, um tênis e um sapato já resolveu. A gente não, eu salto alto, salto baixo, salto 3/4, fechado, dedinho de fora. Gente, é uma loucura. Obrigada, Thalita, por sua presença aqui, por esses esclarecimentos. Obrigada. E no próximo bloco, não saia daí que o Almanac traz muita informação para você. Até já. O nosso corpo é a morada do nosso sentimento, das nossas emoções,
das nossas utopias, dos nossos sonhos transformadores, está a partir desse corpo, né? O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo. Estamos de volta e eu trago para vocês uma delícia no nosso De Comer de hoje. Confere só. Olá, Carla Soraya, estou aqui no Almanac Cultural, uma honra, tá? Meu nome é Chefe Albertino, sou do Lecole Brasil, também associado da Associação dos Cozinheiros Cearenses, né? A ACC. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um soufflé de chocolate com a base de creme pâtissier. É uma receita clássica, muito interessante, muito boa de se fazer em casa, muito prática também e muito saborosa. Espero que vocês desfrutem, né? A base que eu vou fazer é 250 ml de leite, 20 de cacau em pó, 75 de chocolate, 70%. Você pode utilizar uns 63, tá? Não menos que isso. 20 gramas de maisena, 60 gramas que são 3 gemas de ovos e 25 gramas de açúcar. Isso aqui é a base do creme pâtissier, é o creme de base do nosso soufflé. Aqui eu tenho claras, que eu vou bater elas em neve com o açúcar, são 115 gramas de clara. Tenho um conhaque que vai no final, eu vou mostrar para vocês, isso dá um sabor e ajuda, né, no airado. E daqui, desse preparo, eu vou pesar 170 gramas e mesclar com essa clara em neve batida aqui, ok? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Primeiro passo, sempre, é preparar o ramecão onde a gente vai colocar nosso soufflé, porque eu preciso resfriar ele. Aqui eu vou untar com manteiga, e esse untado de manteiga tem também uma dica, né, uma técnica. Você unta a parte do fundo e as laterais, primeiro você pode espalhar assim, de uma forma grosseira, vamos chamar, tá certo? Para que você tenha certeza que as curvas estão preenchidas, está tudo bem preenchido. Mas depois você precisa fazer o pincelado com todo o cuidado bem na vertical, porque essas ranhuras do pincel vão ajudar o soufflé a subir perfeitamente, tá? Então vamos fazer aqui esse pincelado. Se você não tiver o pincel de silicone, você pode utilizar um pincel limpo, né, esterilizado. Posso, por exemplo, utilizar, normalmente quando o soufflé é salgado, a gente utiliza farinha de trigo, né, para proteger, para fazer o untado. Aqui eu vou utilizar o açúcar, o próprio açúcar cristal, porque me interessa essa crocância, essa textura que vai dar, mas eu posso colocar o cacau em pó, por exemplo, se você preferir, tá? O que a gente faz é açúcar, nós colocamos uma quantidade razoável, balançamos, verificamos aqui, batemos. Aqui, se eu perceber qualquer falha, eu dou uma repassada, ok? Isso aqui a gente vai levar ao frio. Então vamos ao nosso preparo. Primeira coisa, leite. Vou aquecer ele de forma delicada, sem dar muita força, né? Vamos entrar com o cacau. Como o cacau em pó eu tenho sempre que peneirar, né? A primeira coisa que eu faço, antes de colocar ele lá, é peneirar. Então, eu vou peneirar aqui o cacau em pó. Isso aqui é muito importante, tá? Estou fazendo para vocês verem, porque se você não peneirar vai ficar com grumos. Aí você vai ter que passar na peneira 1, 2 vezes depois, tá? Então aqui a gente ganha tempo e ao mesmo tempo você evita que algum elemento indesejado, alguma pedrinha, né? Às vezes ele fica muito sólido, muito solidificado. Isso venha a interferir na produção. Ok, já tenho. Aqui já tem temperatura. Eu entro primeiro aqui com o meu cacau em pó. E por que eu vou entrar primeiro com ele, tá? Porque ele espalha tudo, suja tudo. Então aqui eu vou mesclando suavemente. E quando já tiver com temperatura, né, acima de 50 graus no leite, aí eu já posso entrar com o chocolate, que ele vai fundir o chocolate. Aqui eu vou mesclar até que o cacau esteja totalmente incorporado. Enquanto ele está aquecendo para eu colocar o chocolate e fundir, eu vou preparando aqui a base do creme pâtissier, que é a clara de ovo, as gemas de ovos, perdão. Aqui eu tenho as gemas.
a maisena e o açúcar. E a gente vai primeiro branquear. Então eu vou mesclar aqui o açúcar, a gema e a maisena. Reservo aqui. E aqui eu já tenho temperatura, já estou vendo um pouquinho de fumaça, já tem temperatura. Então entra o chocolate. Se você não tiver esse tipo de chocolate, você pode ter o chocolate em barra, você raspar ele e utilizar, ok? Então aqui o que eu vou fazer simplesmente é dissolver. Verificar assim que o chocolate estiver dissolvido. Então, ele estando aquecido, o que a gente vai fazer é preparar o creme pâtissier. Eu entro com uma pequena porção, mesclo, tá? Agora eu posso verter o restante. Isso evita que crie grumo também, né? Incorporo bem. Isso aqui vai retornar para cocção. Então agora eu vou voltar para o fogo suave e vou deixar que ela chegue aqui em torno de 82, 83 graus, tá? Ela vai espessar. Vou esperar depois ela dar uma rápida fervura para espessar a maisena, para fazer a cocção e espessar a maisena. E a gente vai estar com nosso creme pronto para esfriar, ok? Esse creme ele precisa esfriar antes de eu dar seguimento com a mescla da Clara em Neves. Então, o que eu vou fazer é colocar ele numa placa ou num bowl e levar para a geladeira ou para o freezer rapidamente, ok? O soufflé você pode utilizar ele, servir ele puro, tá? Vocês vão ver que é maravilhoso, é muito saboroso esse soufflé. Soufflé é uma técnica, né? Não é um produto, tá certo? Então, soufflé é a técnica de soprar, né? A gente vai utilizar claras em neve para que a temperatura faça com que ela, né, infle, ela sopre. Então, isso é uma técnica e você pode fazer ele salgado, pode fazer ele doce. Esse nosso aqui você pode servir ele com um sorvete de chocolate, um sorvete de creme, tá? Você pode servir com um creme de mascarpone ou então ele puro, simplesmente, tá? É espetacular. Então, aqui eu vou deixar somente que espesse. Vou colocar num bowl e colocar para resfriar imediatamente. Aqui eu já tenho o creme pronto, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar ele num bowl, tirar da panela. Já vou separar aqui 170 gramas que eu vou utilizar aqui e vou acrescentar o nosso conhaque. Vou misturar e vou levar para a geladeira para resfriar. O creme pâtissier já esfriou. Eu coloquei esse plástico encostando porque para evitar que na hora que ele resfrie ele crie uma película, tá bom? Então a gente coloca um plástico a contato, né? A gente chama a contato, e aí depois que ele esfria a gente retira e pode trabalhar, ok? Então vamos lá, agora eu vou preparar o que? A Clara em Neves. Se você tiver uma batedeira pode usar a batedeira, não tem problema. Aqui é pouca, uma quantidade pequena, a gente consegue rapidamente montar isso aqui. Eu boto metade do açúcar. Aqui eu já tenho uma textura interessante. O que a gente vai fazer é mesclar aqui agora, tá? Então vamos lá. Vou pegar uma parte dele. A gente faz isso que é para poder integrar e ele ficar mais solto, imediatamente ficar mais solto, senão depois quando eu colocar eu vou derrubar tudo que eu trabalhei aqui de airado aqui da minha Clara em Neve. Essa primeira parte da Clara em Neve eu mesclo com o fouet, que é para poder realmente soltar mais aqui o meu creme pâtissier, ok? Depois eu tenho que substituir por uma espátula para poder incorporar bem delicadamente. De pouco em pouco e movimentos circulares aqui para evitar de destruir totalmente aqui o ar. A maior parte eu já entro com mais, a gente não precisa tardar muito.
Aqui já está incorporado, eu paro de mexer e vou colocar agora nos ramecantes. E a gente vai preencher ele praticamente na borda, tá? Eu vou deixar ele aqui até a borda. Isso aqui a gente vai reservar para colocar no forno. Ok. Bom, vai uma última dica. Aqui, antes da gente levar ao forno, eu vou colocar uns 2, 3 minutos no frio, ok? E para que isso, chefe? É para que crie, agora eu quero que crie uma pequena películazinha. Isso vai fazer com que, na hora que ele estiver insuflando, essa película, ela prenda o conjunto e ele suba por igual. Senão ele pode rachar. Então ele vai subir com a superfície totalmente lisa. Já ficou 2, 3 minutinhos na geladeira, só para criar uma camadinha. Vou colocar numa placa para levar ao forno, por 190 graus durante 15 minutos. O forno de casa pode ser que você fique 16, tá? 16, talvez até 17, dependendo do tipo do forno que você tenha. O meu forno é um ventilado, mas 15 minutos é o tempo suficiente. Aqui está o nosso soufflé, subiu bem, ok? Sempre que você vai servir um soufflé que ele vem quente, o recipiente está quente, o correto é você pegar um papel de cozinha, umedece ele, dobra de uma forma, né, elegante, bonitinha, e aí você consegue colocar no centro sem que isso deslize. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que vocês repliquem em casa, se deliciem. Obrigado, Carla Soraya. Até a próxima. Vamos falar de amor. Essa missão faz parte de um projeto que um escritor cearense tem apresentado mundo afora, abordando a construção dos sentimentos e dos gestos amorosos. Então, é uma alegria receber aqui o poeta e escritor Gilmar Chaves. Bem-vindo, muito obrigada por sua presença aqui no nosso almanaque. As pessoas estão menos amorosas? Olha, eu prefiro dizer que o nosso corpo está sendo muito individualizado. E, ao ser individualizado, a partilha da nossa epiderme, do encontro, né, de tatear, do abraçar, está se tornando um pouco mais distante. Nós temos muito receios de abraçar, de pegar nas pessoas. De beijar, eu vejo até os casais beijando pouco hoje em dia. Eu acho que os sentimentos amorosos, gestos amorosos, eles têm se distanciado um pouco do viver, do dia a dia, da celebração do encontro, né? Eu acho que a gente tateia hoje muito mais o celular do que as mãos do outro, né? E eu gostei que quando você me recebeu, pegou nas minhas mãos. Mas eu sempre recebo os meus convidados pegando na mão, porque eu gosto de sentir esse calor, né? É muito bom. Eu costumo encerrar o programa também mandando um cheiro para as pessoas, porque eu acho que o pegar, o cheiro, ele remete muita coisa boa a gente. Muito, muito. E aproximação, né? Porque o nosso corpo é a morada do nosso sentimento, das nossas emoções, das nossas utopias, dos nossos sonhos transformadores. Está a partir desse corpo, né? Uhum. Quando a gente fica muito de cabeça baixa, usando um celular, você não olha para frente, não enxerga as pessoas, não paquera mais. E depois... Porque às vezes aquele olhar, né, que se encontra no meio, às vezes, de uma multidão, dali nasce uma paixão, uma paquera, um grande amor, uma empatia, né, uma amizade. Hoje em dia as pessoas não olham no olho dos outros, né? Não sei se eu não olho. Eu acho que está sendo muito desviado, né? Mas olhar, eu acho que ainda existem aqueles que olham. E assim, o olho é como se for, assim, eu vejo como uma tocha do nosso corpo, faz incendiar. É muito bom olhar no olho de uma pessoa, a gente olhar vendo, que tem gente que olha não sei ver, né? E não enxerga. Não enxerga. Agora, Gilmar, com relação às pessoas, né? Por exemplo, eu lembrei agora de uma coisa, que muita gente está buscando um amor, uma parceria, um companheiro em aplicativos de celular, e não
ali na vizinhança, no próprio local de trabalho, numa festa. Eu estou buscando alguém do outro lado da minha cidade ou em outro estado e não estou buscando aqui ao meu redor. Talvez esteja incluído, eu trabalho mais com a parte da historicidade do amor, né? Da parte mais da psicologia, da antropologia, eu já não habito esse tema, nesse tema. Mas, assim, talvez cause menos medo, né? Você Conversar com outra pessoa conversa de com outra longe. pessoa. Depois não tem a imposição da aparência, né? Você pode conversar e só mostrar o rosto, ou então você não tem medo da aparência. E também a questão do controle sobre o outro, né? Porque é difícil você controlar uma pessoa pelo WhatsApp, pelo qualquer outra forma da rede social, né? Uhum. Vamos buscar um pouquinho, então, essa questão da história, né? A Idade Média, a Idade Contemporânea, a Idade da Pedra. Se era mais amoroso nesses momentos? Ou era Não. muito mais estranho? Ou não existia o amor? Assim, Porque tinha uns casamentos arranjados por Ainda tem, né? questão de Ainda tem. fortunas, né? Ainda tem, né? Tem muitos, né? Nessa- Mas antes era mais comum. Não, As antes era pessoas mais não explícito, As né? pessoas não casavam porque eram de classes sociais diferentes, tinha que ter o dote. Era mais institucionalizado, né? Antes. Hoje é mais por questões de classe social, assim, se bem que se escapa, né? Tem assim... São algumas exceções, né? Talvez. Mas, assim, temos que ver, primeiro, que o amor não é só uma dádiva divina. O amor também é co-criado. Então, Deus nos deu esse sentimento amoroso, o sentido do amor, o sentimento, mas Ele não nos dirige. Ele colocou o sentimento e nós somos co-criadores que daí passamos a gerir esse sentimento que nós temos, né? E isso aí vai sendo construído através das culturas, que inclui a ideologia, que inclui a religião. Por exemplo, na Idade Média, era proibido nutrir amor mútuo, amor somente a Deus. Então, eu não podia me apaixonar por você, nem você podia se apaixonar por mim. É assim, poder podia, mas não declarar. Ah, tá. Então, eu tinha que fazer de conta que eu não estava apaixonada. Porque era contra Deus. E o que acontecia? Não, Se isso... Não, repressão, né, da igreja, né, porque era pecado, você tem que amar a Deus. Amar o outro, não. Você tinha nutrir amor pelo outro, não. É amar Deus. Mas vieram os poetas. E aquele mandamento que diz que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo? Sim. Mas amar é diferente de fertilizar, de declarar, de usufruir publicamente desse sentimento. De demonstrar De isso. demonstrar, Né? usufruir, hoje, né? Mas, assim, foram os poetas do sul da França, os trovadores, que romperam, né? E aconteceu a grande revolução, onde eles saíram pelas vilas, pelos condados e fazendo os seus poemas e cantando ódios às mulheres, né? Que até então não poderiam ser amadas através das palavras, através dos gestos. E a mulher passou, então, nesse período, a ser a plenitude do amor e da paixão pelos poetas. Elas começaram a ser colocadas em pedestais. Em pedestais. Então, a igreja não teve mais condição de controlar e teve que assumir. E ao assumir, vai, né? Você tem uma ideia, durante 10 anos, o Cromwell, que foi político britânico e governou a Inglaterra por mais de 10 anos, ele proibiu o uso do beijo aos domingos, sob a pena de ser recolhido à prisão quem ousasse desobedecer a lei. Quer dizer, dia de domingo não era dia de beijar. Não era dia de beijar. Agora, qual é A explicação para isso? A explicação para isso, né? Mas uma historicidade. Talvez foi um beijo não muito interessante que ele recebeu num domingo e ficou traumatizado. Tem muita gente... as pessoas, às vezes, ficam traumatizadas com algum gesto do corpo, né? Também o corpo, ele é muito universalizado e ele transmite rejeição, também transmite amor, né? Às vezes, um sorriso diz muitas palavras, né? E uma palavra
pode dizer muitas coisas. Agora, como poeta e como escritor, você pensou esse projeto para falar de amor e como é que ele funciona? Como é que ele existe? Quem participa dele? Oba! É assim, eu morava no Rio e vim aqui para Fortaleza atrás da Bárbara de Alencar. Mas você é cearense? Eu sou cearense do interior do Ceará, de Tabuleiro do Norte, mas morei muitos anos em Limoeiro e meus pais são de Serrão de Jaguaribe. Eu sou uma mistura Terra dessas... boa de queijo gostoso. Ave Maria, muito bom. E aí, ao trabalhar com a Bárbara de Alencar, o livro está saindo agora no início do ano, eu passei muitos anos trabalhando, pesquisando aqui no Rio, São Paulo, nos maiores institutos de memória do Brasil, de Portugal, porque o avô dela é de lá. E quando eu comecei a fazer palestras nas escolas, nas universidades sobre a trajetória de vida política humana da Bárbara de Alencar, eu percebi que no momento que eu falava sobre como foi que ela casou, como eram os contratos, né, e chamava muita atenção. E eu já tinha uma certa inclinação de me tornar um poeta, um escritor do amor, escrever só sobre amor. E daí foi um prato cheio. Eu passei a constituir uma bibliografia, as referências bibliográficas, conversar com gente da área, com psiquiatras, com antropólogos, e fui encontrar, então eu tenho uma vasta referência bibliográfica e fui pesquisar. Me refresca a memória, a Bárbara de Alencar era mãe ou avó do José de Alencar? Avó. Avó. Agora, o José de Alencar era filho de um padre, né? E por assim, fraqueza, eu lembro que tem um negócio assim, lá na casa de José de Alencar, em Messejana, que ele era um padre, mas que por fraqueza da carne, teve 9 filhos. E teve vários filhos, eu não sei se o número certo era 9, mas... Não, mas assim... E ela, então, se tornou avó do maior escritor romântico, né? Mas de muitos outros. Descende da Bárbara de Alencar, o Patativa da Saré, Raquel de Queiroz, Jaguar, Paulo Coelho, Pedro Nava. Nossa! Então, a árvore genealógica dela é amor puro. Ela é uma mulher... É literatura pura também. Ela é uma mulher gigantesca. Ela é gigantesca. O que ela deixou ainda vai andar muito, porque ela era muito potente, de uma potencialidade política. Se nós valorizássemos a nossa cultura e a nossa história, talvez ela tivesse muito mais destaque, né? Eu acho que ela tá vindo, né? E muitas coisas boas. Agora, é importante reafirmar a Bárbara como uma mulher de uma época, né? Ela tinha escravos, ela, embora a gente sente nos poucos escritos que tem sobre ela, a relação dela com os escravos era um pouco diferente, né? Com os cativos, né? Porque não são escravos. Ninguém é escravo, foi tornado escravo, né? Com os cativos. E ela é uma mulher muito forte e tem muitas invenções. Por exemplo, ela nunca foi presa ali na 10ª região. Como dizem. Como dizem. E como é afirmado, né, que está lá a placa colocada e tal. Eu tenho um documento que mostra por que foi feito isso. Mas, assim, quando eu falava sobre a Bárbara, e ainda falo, eu comecei a pesquisar ainda mais sobre essa questão dos sentimentos e gestos amorosos, e eu montei um espetáculo chamado Vamos Falar de Amor, onde eu faço uma trajetória sobre a construção de sentimentos amorosos a partir do beijo, do abraço, como foi que o beijo foi sendo incluído em tempos diversos da história, e o abraço também, e depois eu vou contando pequenas trajetórias através dos séculos, e dentro eu conto histórias de amor universais, como de Clóvis e Catullus, da Antiguidade do Império Romano, de Tristão e Isolda, que já é a Idade Média. Aí eu vou subindo pelo iluminismo, pelo romantismo, até chegar nesse tempo que nos atravessa, né? Esse é o tempo mais difícil ou não? Olha, eu acho que não seja difícil ou fácil. É o tempo que estamos vivendo. E certamente daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, que a velocidade está ganhando, né, cada vez mais impulso, será outro tempo também. Há 20 anos atrás, a gente não era comum imaginar que a gente poderia namorar olhando numa tela. Né? Tem pessoas até que
amor olhando pela, né? É o amor internet. Amor virtual, né? O amor virtual. E nem a gente podia imaginar que, por exemplo, os casais homossexuais ganhassem seu espaço, né? E se por um lado eles ganham espaço, também o preconceito parece que tem aumentado cada vez mais, né? Eu acho que isso é durante um período, né? A sua até adaptação? Eu acho que assim, as pessoas se revelam, né? E não querem legitimar, mas depois isso vai sendo moldado. Eu acho que aconteceu, né, com o casamento, aconteceu com os padres que usavam batina, não usam mais. Quer dizer, aconteceu que outras religiões também estão sendo implantadas. Hoje, as religiões afro já estão, né, mais em evidência, já não tem tanto preconceito. E assim, eu acho que as civilizações elas vão se acomodando, elas vão se nutrindo do novo, e esse novo vai ficando velho também. Tá certo, vamos esperar que o tempo evolua de forma mais rápida para que a gente tenha mais amor. Olha, e deixa esse preconceito o mais rápido possível, porque só atrapalha o percurso, né, do nosso eu, o percurso da nossa cidadania, que a gente tem que exercer todos os dias, não só para com o patrimônio, mas também para o que nós trazemos. O nosso eu. O nosso eu. Gilmar, muito obrigada por sua presença Obrigado aqui no nosso a você. Almanac. Foi um papo maravilhoso. E que obrigado. as pessoas falem mais de amor. Muito importante isso, falar de amor. Vamos falar de amor. Vamos falar. Obrigada, Gilmar, por sua presença. E o Almanac vai ficando por aqui. A gente espera que você continue aí falando de amor com a sua família, com seus amigos, com seus companheiros. Muito obrigada por sua audiência, por sua participação. Até a nossa próxima edição. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo e até mais. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, 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 seu. Nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar.